Palavra da noite, Serginho. Boa noite, igreja, e a paz do Senhor. Todos felizes? Glória a Deus, porque eu também estou muitíssimo feliz. Eu convido todos, a estar abrindo vossas Bíblias no livro de 2 Reis, o capítulo é o 23. 2 Reis é o livro, capítulo 23, é o verso 3. Primeiramente eu quero com muita alegria agradecer aos nossos pastores por essa oportunidade, mas primeiramente a Deus, que Deus me trouxe até aqui, me deu esse grande privilégio, que é desafiador, mas é muito gratificante. E é para a honra e glória do nome do Senhor que eu estou aqui. Amém? Então, 2 Reis, capítulo 23, verso 3, na tradução NVI, que eu creio que é a que está aqui, Vamos lá. E diz assim: o rei colocou-se junto à coluna real e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração e de toda a alma os seus mandamentos, aos seus preceitos e aos seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escrita naquele livro. Então todo o povo se comprometeu com a aliança. E o tema dessa noite que eu quero trazer para os irmãos é compromisso. E o primeiro compromisso que nós precisamos ter é com Deus. Amém? E aqui nesse texto nós estamos falando do rei Josias, um menino que começou a governar com 8 anos de idade. Aqui no capítulo 22 e 23 fala do reinado dele, E ele seguiu exatamente o que o rei Davi fez. Do reinado de Davi até o dele teve muitos reinados, e a maioria não fizeram o que agrada a Deus. Só que ele fez a diferença. E é bem interessante que quando ele encontra o livro da lei, tudo muda. Ele já fazia o que agradava a Deus, só que quando ele encontra que o livro da lei, mais para frente eu vou estar falando, ele vê que não estava alinhado ainda com aquilo que agrada ao Senhor, Só que primeiramente eu quero falar aqui de um compromisso que é numa certa ordem que precisa acontecer em nossas vidas, O primeiro compromisso que precisamos fazer é esse. Eu vou ler aqui, não precisa acompanhar, só empreste seus ouvidos. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus 10, o verso 32 e 33 diz assim. Esse é o primeiro compromisso que precisamos fazer. Se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também, no dia do juízo, afirmarei diante do meu Pai, que está no céu, que ela pertence a mim. Mas se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, eu também, no dia do juízo, direi diante do meu Pai, que está no céu, que ela não pertence a mim. Então, o primeiro compromisso que precisamos fazer é com Deus o Senhor. É um compromisso com Jesus. É nos render aos pés dele. Eu glorifico a Deus por pessoa ser usada e eu ter esse privilégio hoje, essa grande oportunidade de ter uma vida completamente mudada daquela que eu levava, que para mim era normal, tinha muitas regalias, muitas felicidades, que achava que era coisa momentânea, mas eu tive
essa grande oportunidade, né? Esse privilégio maravilhoso, e eu fiz esse compromisso, né? Então esse é o primeiro compromisso. E depois desse, né, é necessário muitos outros, né? Então, quando isso acontece, há uma festa no céu. Eu, por exemplo, quando alguém vem aqui à frente e faz esse compromisso com Jesus, eu não consigo ficar sem me emocionar. No automático, a sensibilidade que a gente sente é incrível. E isso não tem preço, né? E falando nesse sentido, nós tivemos a oportunidade, também um grande privilégio, né, de participar de uma vida de uma família que trabalhou conosco, né? Temos aí 14 anos de trajetória, de parceria, e essas pessoas aceitaram a Jesus como Salvador da vida dela. E, inclusive, no próximo domingo, pela manhã, eles vão estar batizando, descendo as águas, que é o segundo passo, né? É o segundo compromisso que a pessoa precisa se comprometer. E pensa o quanto isso é gratificante, a gente poder fazer isso acontecer na vida de alguém, a gente ser, né, parte disso, não tem preço. E isso é extraordinário, isso é maravilhoso, né? E a gente tem uma felicidade enorme por isso. E o interessante é que essas pessoas falaram para a gente que foi pelo jeito que a gente conduziu o evangelho até eles. A gente não foi assim muito afoito, muito com sede ao pote, não ridicularizou também, por eles não ser, né? De maneira alguma a gente criticou, a gente apenas viveu a nossa vida, deu o exemplo, né? Fez conforme eu acredito que é o que precisa ser feito. A vida da gente fala muito mais alto do que se você gritar, né, em alto som para as pessoas. Então, eu achei muito assim, fiquei maravilhado com isso, né? E eles falaram, foi o jeito de vocês não pressionaram, vocês tiveram cautela, porque muitos chegam e às vezes a pessoa já espina, né? Então, e a vida da gente, porque a gente tem uma trajetória grande já, que a gente está no Evangelho. Eu, por exemplo, aceitei Jesus como meu único suficiente Salvador em 2015. Então, de lá para cá, temos aí 9 anos, né? Então, uma trajetória da hora, né? Mas já tem aí 14 anos que a gente conhece e veio de pouquinho a vagar. E Deus está cada dia cuidando da gente. Só que a gente seguiu o passo a passo, né? Foi comprometendo um compromisso de cada vez. Toda vez que alguém, né, isso aqui foi o que eu falei, a gente fica tão alegre, toda vez que alguém aceita Jesus, né, eu emociono, porque é algo que não tem preço, né? A nossa salvação é o prêmio maior. Esse é o prêmio maior. Muitos se alegram quando recebem, né, um prêmio, ou, né, muda de vida, só que isso não tem preço. Quando alguém aceita Jesus, né, faz esse compromisso com Jesus, isso para mim é a coisa mais valiosa que existe hoje. Não tem dinheiro, porque não tem. Essa aqui sim é a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, né? A paz que isso traz, que quando a gente aceita, nos traz, é algo extraordinário. E um segundo compromisso que precisamos fazer foi o que Jesus fez. Ele deixou como exemplo para nós. Eu gostaria de compartilhar aqui do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, o capítulo 1, e o verso é o 9 e o 11. Por aqui. Na verdade, eu vou aqui no 13 e 14. Diz assim, naqueles dias, Jesus foi da Galiléia até o Rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Verso 14. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia.
eu é que preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu o batize? Verso 15, mas Jesus respondeu: deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. E João concordou. Então esse é o segundo compromisso que nós, para ter uma vida abundante, isso sim é uma vida abundante, é fazer isso que Jesus fez: descer nas águas, batizar nas águas. Eu creio que não demorou muito da época que eu aceitei para batizar. Muitos às vezes faz um compromisso e esquece de dar o segundo passo, que a palavra, o próprio Jesus fez para que fosse exemplo, porque para ser salvo precisa disso: aceitar Jesus como Salvador da vida e batizar. O segundo passo é batizar. E Jesus foi exemplo. Isso. E agora eu gostaria de compartilhar aqui no Evangelho de 2 Reis, capítulo 22, verso 2, que é justamente sobre o livro da lei ser achado. Josias fez o que agrada a Deus, o Senhor. Ele seguiu o exemplo, do seu antepassado, o rei Davi, e não se desviou nem para um lado, nem para o outro. Muitos de nós precisamos, assim como Josias, achar esse livro, né? Porque na época dele era o livro da lei. Hoje, na nossa atualidade, é a Bíblia Sagrada. A gente passa muito tempo, às vezes, seguindo os passo a passo dos compromissos que Deus pede para que façamos. Só que até nós começar a praticar, nós ainda não achamos esse livro que Josias achou nessa época. Eu, por exemplo, foi em 2018 que eu vim achar esse livro, quando o pastor aqui, lançou uma campanha para a gente fazer a leitura anual. Então, eu tinha a minha Bíblia lá em casa, só para você ver, 2015 a 2018, 3 anos, só que a gente não praticava ela. E quando a gente começou a praticar, realmente a ler, fazer a leitura diária, só para vocês verem o que pode acontecer quando este livro é achado. Quando a gente começa a praticar, me despertou a ser obreiro. Que benção, né? Primeiro começou a ler, e aí começou o pastor a dar algumas oportunidades de saudação, e aí o pastor viu em mim, alguém que poderia fazer a obra, mas na linha de frente. Eu não pensei 2 vezes. Você vai fazer para o Senhor, com muita alegria, com muito amor no coração. Então, de verdade, eu vejo que, para mim, aconteceu a partir dessa data. Então, quando nós começamos a praticar, é a mesma coisa do que aconteceu com o rei Josias. Aqueles reis, que reinou antes dele, todos eles, a maioria deles, não posso falar todos, mas de Davi, ele foi o que realmente quis fazer o que agrada a Deus. Só que ele já agradava ao Senhor, só que ainda não estava 100%, não estava conforme era o livro da lei. E ali a palavra de Deus nos fala que ele, assim que ele ouviu, ele rasgou as suas vestes e ele pediu para consultar uma profetisa para ver o que o Senhor queria, deles. E Deus estava muito irado com eles, irado com o que aconteceu até ali, mas Deus ouviu e viu que ele se humilhou diante dele, e aí Deus falou que no reinado dele ele não ia fazer aquilo que ele tinha prometido que ia fazer. No reinado dele ia ter paz, porque ele se comprometeu a fazer a vontade de Deus. Ele se humilhou, ele viu que ele estava errado, por mais que ele estava fazendo, ali, tentando fazer o que agrada ao Senhor, ainda não estava 100%. Então, que eu e você que estamos aqui nessa noite, essa palavra é para nós que estamos aqui. Primeiro falou comigo, depois
com cada um que está aqui, que venhamos achar esse livro. Porque a partir do momento que nós começamos a praticar, nós realmente encontramos o livro da lei. Então, que venhamos praticar verdadeiramente, porque o Senhor vai se agradar cada vez mais de nós. Cada dia mais, Ele vai derramar as bênçãos dEle sobre nossas vidas. Porque Deus se agrada quando fazemos a vontade dEle. Fica muito feliz. E Ele quer que nós venhamos a praticar a vontade dEle verdadeiramente, né? Então, aqui, Josias, né, agradando a Deus, mesmo sem conhecer o livro da lei. Josias já buscava fazer a vontade de Deus, mesmo, né, sem o livro, né, que hoje é a Bíblia, que nós temos na nossa mão. No capítulo 22, né, a Bíblia nos relata, né, que ele faz exatamente igual Davi. E Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Josias e o povo se comprometeram a fazer o que era certo. O rei Josias, a partir do momento que ele foi lido aquele livro para ele, ele viu que não estava, né, de acordo com a vontade de Deus. E ele se comprometeu realmente a fazer a vontade de Deus. E nessa lista, né, a primeira coisa a se comprometer é fazer uma aliança com o Senhor, é aceitar o Senhor como Salvador. O segundo passo é aceitar ou batizar, assim como Jesus fez, ele foi exemplo. E aí depois tem uma sequência de outros compromissos. E um deles é exatamente o que nós estamos fazendo aqui agora, que é cultuar o Senhor. Muitos fazem exatamente o que a Bíblia pede que faz no começo. Dá o primeiro, dá o segundo passo, mas quando chega no terceiro passo, que é a hora de congregar, a pessoa some do mapa. Aí não é legal, né? E isso aqui, nós precisamos, a palavra de Deus pede para que congregamos. Congregai-vos. Vamos continuar, precisamos nos alimentar, precisamos recarregar a nossa bateria. É aqui que nós recarregamos a nossa bateria. Então, isso aqui é um compromisso que nós precisamos nos comprometer. E eu, graças a Deus, eu tenho facilidade com isso. Eu tenho a minha agenda é em cima da agenda da igreja. Então, primeiro eu olho aqui na agenda. Então, uns 3 cultos por semana, eu já não preciso nem olhar na agenda, né? Porque isso é no automático. Mas aí nós temos uma parte, né? Por exemplo, vamos ter um café de varão sábado. Então, tenho que olhar, ver se tem alguma agenda para me sair no sábado. Então, tem café de varões aqui às 20 horas. Então, nós precisamos recarregar nossa bateria, precisamos alimentar, né? E a partir daí, temos mais. Precisamos nos comprometer a obedecer a palavra de Deus, já que conhecemos. Já que nós achamos o livro da lei, nós precisamos obedecer ele. E o que é? Ser fiel no dízimo. Obedecer, ser fiel. Deus cuida tanto da gente, por que nós não vamos abençoar a obra dele? Vamos tirar só um pouquinho, deixar os 90% para nós gastar? Para nós fazer as nossas coisas, né? Então precisamos nos comprometer a também obedecer essa parte. E ofertar na casa de Deus também. Se nós temos, se Deus está abençoando, se nós temos, se nós trabalhamos, se nós temos renda, né? Então nós precisamos também abençoar nas ofertas. Precisamos nos comprometer a isso. Deus sempre tem me abençoado e eu sempre tenho a oportunidade de ofertar na casa de Deus. De verdade. Isso não é para me orgulhar, não. Isso é para a honra e glória de Deus. Porque Ele que me abençoou, então, por que não abençoar o reino dEle? Né? Há um lugar que me cobre. Então, isso precisa também fazer parte dos nossos compromissos. Né? E a partir do momento que a gente achamos o livro da lei, nós precisamos também nos comprometer a fazer tudo o que agrada. Isso aqui vem também para nós. Assim como eu, passei 13 anos morando junto. Eu até falava aqui, casado, junto com fé casado é.
isso também nós precisamos legalizar essa parte. Então, se essa pessoa ainda não é, precisa se alinhar também com isso. E isso precisa acontecer em nossas vidas. Por exemplo, para me batizar, eu precisei casar. Mas eu queria casar. Eu já estava alinhado. Quando a gente começa a praticar, a gente precisa, né, cada dia alinhar mais, fazer a vontade do Pai. Né? Então, até lá nós estávamos em pecado. E aí foi aonde, né, a gente começou a praticar, mas cada dia foi melhorando mais. A gente foi vendo que não estava ajustado assim conforme a vontade de Deus. E de verdade, que coisa top. Como é bom, né, a gente andar alinhado, né, e estar em paz com Deus. Não estou pecando, né? Vigiando esse assunto, né? Então, isso é muito gratificante. Então, precisamos alinhar também com isso. Isso é um compromisso que precisamos estar fazendo, né? E se comprometer com a igreja em tudo, que nem aconteceu esse grande momento agora, né? Então, muitos abraçaram para acontecer a festa, né, de gratidão pela vida da nossa pastora. Que coisa boa, né? Que festona, né, pastora? Que festa. Então, é benção. Se cada um, né, faz um pouquinho, dá uma festona. Então, isso também é um compromisso. Precisamos nos comprometer com a nossa igreja, lugar que somos cobertos, somos abençoados. Eu tenho gratidão demais de fazer. Se eu pudesse fazer, era tudo sozinho. Só que todos juntos é mais fácil, né? Cada um pouquinho. Então, fica mais tranquilo. E a gente tem que deixar os irmãos abençoar também, né? Mas é sério, tem hora que eu falo, pai, deixa eu fazer isso. Não, bora dividir. Mas é muito gratificante. Então, em tudo, né? Em tudo que vier para nós fazer, vamos abraçar. Porque todos nós temos realmente dons, né? Então, vamos pôr nossos dons em prática, né? O bom Mário Sérgio, né? Meu xará, é cantor, né? Está louvando, benção. Então, continua, varão. Então, nós temos que honrar em tudo. E a partir daí, nós precisamos sair também para fora daqui, alinhado com a vontade de Deus. Honrar nosso compromisso. E esse dia está sendo um desafio para mim. Desde o momento que eu peguei para pregar essa mensagem, está tentando ajeitar a minha vida para poder ministrar sobre isso. E a Sara, rapaz, a Sarinha não estava me ajudando. A Sarinha vem aqui pegar aula de canto, de teclado com a Samla, e só chegando atrasada. Fala, Sara, me ajuda, eu preciso ministrar sobre isso. Mas nós precisamos alinhar esse negócio. Hoje ela saiu de férias, nós chegou 2 minutos atrasada ainda. Falei, meu Deus, ali da palavra. Então, nós precisamos nos comprometer também a partir daqui, dessas paredes, né? Então, nós precisamos honrar os nossos compromissos. E de verdade, eu estou buscando, através dessa palavra aqui, estou me alinhando mais e mais. Não é que eu não honrava os compromissos, não, irmão, só estou melhorando mais ainda, né? Então, eu até estou colocando meu despertador assim para lembrar tudo. Eu, por exemplo, tem um boleto do contador que é dia 28, está lá, uns 5 lembretes já. No dia eu pago ele, porque não tem como. Precisamos, né, honrar também os nossos compromissos, né, fora daqui, né, e isso agrada a Deus. A pessoa, né, se ela é um cristão e ela faz as coisas certinha, mansa, você não sabe tanto que isso aqui eleva, né, o nome de Deus. A pessoa, né, fala, esse aí realmente é crente, esse é cristão, esse serve, esse busca ser exemplo de Cristo. Então, nós precisamos realmente buscar fazer a vontade do nosso Deus e honrando em tudo. E eu estou buscando, né, cada dia melhorar. E tem uma coisa aqui, tem algo, né, um versículo também que eu quero ler, que está em Hebreus, o capítulo é o 10, do verso 26, verso 26 em diante, que diz assim: então nós já conhecemos, temos, né, achamos o livro da lei e começamos a praticar. Então nós já conhecemos a verdade.
Então aqui vai pegar se nós já conhecemos a verdade. Isso aqui é exatamente para nós, que já conhecemos a palavra de Deus. Hebreus 10, do 26 em diante. E diz assim, ó: pois se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Pelo contrário, resta apenas o medo do que acontecerá. Medo do julgamento e do fogo violento que destruirá os que são contra Deus. Então a palavra de Deus, a palavra de Deus é justa, né? Deus é amor, mas Deus é justiça. Ele nos dá um manual de instrução, nos dá o passo a passo para que sigamos, né, o que a palavra dele nos instrui. Só que se nós, conhecendo a verdade, não praticar, isso pode acontecer. E é bem interessante a palavra de Deus. Deus é lindo. É bem interessante que assim, ó, se a pessoa, não vou falar nós, mas a pessoa, ela teve uma vida de pecado. Uma vida bora falar da mocidade, já está de idade, está no pecado. Mas a partir dali, ela se arrepende e quer fazer diferente. Deus perdoa. E ela tem a salvação. É só vigiar até a volta de Cristo. Só que outro detalhe: se a pessoa tem uma vida nasceu no berço evangélico, e ela pratica uma vida de santidade, só que ela chega num certo tempo de vida dela, ela decide abandonar Deus. A partir dali, se ela partir, ela não vai para o céu. Ela não tem a salvação. Porque precisamos vigiar até a volta de Cristo. Todo dia fugindo da aparência do mal. Todo dia pedindo para que Deus ajude nós, para que oculte nossos olhos para o que não agrada a Ele. Nós precisamos fazer isso todo dia. Todo dia nós precisamos nos comprometer com Deus. Precisamos, né, buscar fazer a vontade dEle. E se chegar, né, se for o caso, se a pessoa chegar, eu não falo nem nós, que não cair em nome de Jesus, mas se a pessoa chegar a pecar, se chegar a cair, pede perdão para Deus, que Ele perdoa, e a partir dali é só continuar vigiando até a volta de Cristo. Amém? É exatamente isso que Deus quer que nós façamos, tá? E eu sou muito alegre por ter passado por toda essa trajetória. Eu não vou falar, né, que sou santo, mas busco santificar todo dia. Eu busco melhorar a cada dia, porque nós sabemos, a nossa consciência nos entrega. Se a coisa não agrada a Deus, a nossa consciência nos entrega. De verdade, irmão. Fez alguma coisinha que não agrada você, na hora, pede perdão, né? Peça perdão direto para Deus, porque por mais que a gente busque andar alinhado, a gente é falho. Mas Deus perdoa se for verdadeiramente do nosso coração. E Ele quer que nós façamos a vontade dEle. Só que precisamos nos humilhar diante dEle. Se erramos, vamos, né, buscar ser perdoado. Amém? Glória a Deus. É exatamente essa palavra que eu quis trazer para os irmãos hoje. De verdade, Deus falou comigo demais para que eu pudesse trazer. Para me colocar no papel, de verdade, foi muito desafiante. Mas eu melhorei muito em todos os aspectos. E eu creio que vou só melhorar daqui para frente. E eu espero que vocês também recebam essa palavra e façam exatamente o que a palavra do Senhor nos instrui. Porque nós temos o livro da lei. Não vamos deixar ele perdido, não. Vamos achar, vamos praticá-lo. Amém? Então agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.